Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. No nosso 29º dia da campanha, Como ter intimidade com o Espírito Santo, o tema é Dons do Espírito. Bom dia, graça e paz. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ao ler esse versículo, o que me vem à mente é a nossa ignorância a respeito dos dons do Espírito. Eu, por exemplo, antes da conversão, não sabia que eles existiam, não conhecia os nomes, o número e se podia ou não tê-los. Porém, no versículo 1, Paulo está falando com a igreja de Coríntios sobre não ser ignorantes. Não porque eles não conheciam os dons. Nessa igreja fica claro que eles conheciam os dons, pois no capítulo 1, Paulo diz que eles não tinham falta de nenhum dom. Eles não ignoravam a existência dos dons, como eu. Pelo contrário, faziam uso de todos eles. No capítulo 14, Paulo fala de como usar corretamente os dons. Ensina que os dons de língua devem ser utilizados quando houver alguém que saiba interpretar, pois quem fala em línguas edifica a si mesmo. Portanto, se ninguém entende o que se diz, é correto que não se fale em voz alta, pois de nada vai adiantar. Não estará edificando a igreja, a não ser que saiba interpretar ou tenha alguém com dom que interprete. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma de revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 e 28. Ou seja, não basta que saibamos quais dons existem e para que servem. É necessário saber como utilizá-los, como no caso da igreja de Coríntio, que tinha conhecimento dos dons, porém faziam confusão na hora de operá-los. A Bíblia nos fala de 9 dons, que podem se subdividir em 3 grupos para efeito de estudo. Por exemplo, revelação é uma categoria que vai incluir 3 dons. Dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, que são manifestações visíveis, demonstrados, que são os dons da fé, operação de milagre e dons de cura. São manifestações visíveis de milagres. Dons vocais ou de fala são manifestações verbais, como profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. Os dons de revelação não são necessariamente uma manifestação verbal. Se manifestam de uma forma mais comum pelo testemunho interior ou como uma visão. Palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho. Por exemplo, quando José interpretou o sonho de Faraó e sugeriu o que deveria ser feito com aquele sonho profético. Palavra de sabedoria está mais atrelada ao futuro e a palavra de conhecimento é apenas uma informação, está mais atrelada ao presente ou ao passado, onde é preciso deduzir o que deve fazer através da palavra do conhecimento. Por exemplo, se há uma revelação de uma doença de alguém, Deus está sugerindo que a gente ore. O discernimento de espírito é uma capacidade de perceber o mundo ou a realidade dos espíritos. Não é apenas para perceber os demônios para a libertação, mas também a visão de anjos e a visão de Jesus ressuscitado na Bíblia é um discernimento de espírito. Os anjos estão sempre conosco. São espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Para percebermos a presença de anjos, temos que ter dons de discernimento de espírito.
Os dons de poder, que são os dons da fé, operação de milagre e dom de cura. Esses 3 dons de poder têm a ver com milagres. O dom de cura já está específico qual é o milagre dela, que é o de curar. Que é o milagre desse dom, que é o de curar. O dom de fé e o dom de operação de milagre são dons de milagres, só que não de curas. Exemplo de milagres não cura. Jesus multiplicando pão e peixes, transformando água em vinho, são milagres, mas não são de curas. Dons de fé não é a fé que todo mundo, que todos os que creem têm, mas é uma fé especial. Deus levando além do seu nível de fé. Quem tem o dom de fé recebe o milagre, é um dom passivo. O propósito desse dom é o livramento para quem está recebendo, mas principalmente promover o reino de Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres das mãos do rei, mas principalmente promoveram o reino de Deus. O rei baixou um decreto ao Deus de Daniel. O reino de Deus foi promovido. O dom de operação de milagres já é ativo, produz na vida dos outros. Por exemplo, Moisés parando o mar vermelho, Josué parando o sol e a lua, Jesus transformando água em vinho, é um sinal para os outros, sem que isso nos envolva. Os dons vocais, que são profecias, variedade de línguas e interpretações de língua. Profecia é falar por inspiração, não é algo absoluto como a palavra escrita. É uma parceria entre o homem e Deus. O Espírito Santo inspira e o homem coopera. Como envolve o humano e o divino, nós podemos ter uma revelação certa do Espírito Santo, mas fazer uma aplicação errada, do humano. Então, não é prudente ser dirigido por uma profecia. Ou seja, fazer o que alguém profetizou para você fazer. Não se prenda a isso. Se você não tem um direcionamento anterior de Deus, por testemunho interior, visão ou através da palavra escrita, é melhor que você não se dirija por essa profecia, a não ser que ela seja uma confirmação do que Deus tem te falado, que ela tem que ser vista como confirmação, como fortalecimento. A profecia ela não tem propósito de dirigir a vida de alguém. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O falar em língua seguido em interpretação tem o mesmo efeito da profecia, que é edificar, encorajar e consolar. Então, alguém fala em línguas estranhas, mas tem alguém que interpreta e a igreja é edificada, ou alguém da igreja está sendo edificado, encorajado e consolado. Todos estão entendendo porque alguém está interpretando. A mesma pessoa que fala pode interpretar, ou uma pessoa fala e a outra interpreta. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Não teremos todos os dons, mas a palavra diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito, ou seja, a todos nós está disponível pelo menos um dom. Nós só movemos os dons movendo, praticando. A Bíblia diz que todos devemos mover dons, porém, precisamos fazer isso com leveza, naturalmente e com a supervisão de líderes experientes.
Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Essas informações de hoje estão baseadas no vídeo do pastor Luciano Subirá, que no meu ponto de vista é uma referência quando se fala em Espírito Santo. Eu indico o vídeo que se chama Explicando os Dons Espirituais com Luciano Subirá no canal de Jesus Cop. Quero orar por nós. Senhor, quantas maravilhas tem o Espírito Santo para nós. Que honra poder sermos movidos pelo seu Santo Espírito. A sua palavra diz que devemos buscar os dons espirituais. Então peço que nos auxilie nesse propósito. Aos que já receberam os dons, que o Senhor os mantenha acesos no seu Espírito. Os que ainda não receberam, que o Senhor direcione e ajude a encontrar a maneira e as pessoas certas que os auxiliem e supervisionem. Que esse exercício seja visto de forma simples e leve e que naturalmente possamos aprender a nos mover no Espírito. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.